Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Já estão em ritmo de Jingle Bell? Nossa, o Dalton tá aqui. O Dalton falou que foi tomar lá no Copão Redondo, viu, cara? O cara pega o ônibus do Capão Redondo, para no Copão Redondo e volta para casa com o pé redondo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco mais uma vez para ver o programa super badalado do Red Zone, cheio de notícias e muita coisa maluca acontecendo no mês do mês do Papai Noel. Ele deve estar em algum canto com uma cerveja bem gelada, vendo suas renas pastarem no gelo gélido do Polo Norte e rindo da nossa cara absurda. Sejam bem-vindos. Do meu lado, Fernando Abate. Trazendo luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Vamos trazer um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Esse final de semana, quem ficou assim, completamente em pânico por causa da H2HC, vai ter 307, definir o local, vai ser lá na PUC São Paulo, certo? Onde eram executadas as B-Sides. Então, acalme os coraçõezinhos, sábado e domingo, muita atração de graça para quem puder estar presente. Tá bom? Então, não esqueçam, 307, a comunidade se reuniu, as pessoas se ajudaram e, mais uma vez, prova que a união faz a força e é possível dar a volta por cima. Em vez de você ficar com cara de moleque chorão aí reclamando da vida, né? Ou falando que os outros deixaram de fazer algo que você nunca teve coragem de fazer, então respira e bate palma para quem está trabalhando. Não é mesmo, Amade? Ale, eu queria falar o seguinte, eu tenho algumas informações dos bastidores, né? E os caras realmente fizeram, eu acho que, quase que mágica natalina para fazer o negócio acontecer. Até alguns dias atrás, eles não tinham ainda todas as autorizações que eles precisavam da PUC e eles achavam que eles iam conseguir e eles bateram no peito e começaram a divulgar, mesmo sem ter as coisas, né? Porque eles acreditavam no trabalho deles e no trabalho bem feito do passado e de que aquilo era importante e continua sendo importante para a comunidade, para quem apoia e para todo o resto, né? Então, assim, quem for no evento e conhecer alguém da organização, dá um abraço nos caras lá, porque foi realmente pesado o esquema. Esse ano, eu fui convidado para fazer a Village lá, ia ser bem interessante, porque para as Villages, eles iam oferecer uma sala de aula, então, mesa do professor, projetor e cadeira comportando 50 pessoas, né? Então, o negócio ia ser, eu acho que, super legal, né? Em termos de espaço, daria para cada uma das villages fazer suas palestras sem estresse nenhum, mas estava muito em cima, tem outros compromissos no final de semana, eu resolvi desistir dessa, mas estaremos lá nas próximas. Domingo tem a formatura de minha filha. É coisa rápida, é só pela manhã, mas é domingo, né, cara? E sabadão tem um monte de coisa para resolver também. Então, vamos ver o que acontece aí, vamos ver o que acontece. Mas é o que eu falei, né? Herculano, né? Os caras fizeram das tripas coração para fazer as coisas acontecerem. Importante, isso é importante. Bom, gente, vamos começar então já a falar as coisas que estão acontecendo. E isso aqui chama atenção. Frase da semana. Frase da semana. Esqueci. Fala aí, pode falar.
Já Em um lembrou? mundo cada vez mais complicado, enquanto a gente de inteligência artificial necessita de babá, empresas tomam multas milionárias, falhas críticas continuam aparecendo em produtos que você provavelmente não sabe que tem dentro da sua. É isso. Cara, falar o quê, né? Já, eu vou falar para você, vamos mudar o nome. Para mim, não tem que ser mais Shadow IT, Shadow AI, Pântano, Swamp. Swamp IT, Swamp AI, porque os caras estão afundados até aqui, ó. Ó, até aqui. É aquela piada do cara do inferno, sabe? Aham. Os caras, pô, vou falar que é festa. Não é? Os caras estão com merda até a boca, enquanto os caras mexem, tu não fala, para não chegar na boca, né? O negócio tá feio, cara. O negócio não tá fácil, não. E isso aqui que eu vou contar para vocês é um negócio que está acontecendo no mundo inteiro, já faz um tempinho. No Brasil já vem acontecendo há um tempo, e agora o FBI está alertando um monte de gente a respeito, que são golpes relacionados ao sequestro virtual. Então, o que é um sequestro virtual? Os criminosos vão lá, manipulam fotos públicas das redes sociais, né? Esse monte de gente se expondo em todas essas mídias sociais. Eles pegam essas imagens, eles manipulam, até utilizando inteligência artificial e tudo mais, né? E usam como provas falsas de vida para extorquir famílias com mensagens de texto, né? Falando que a pessoa está sequestrada, que isso, que aquilo, mas nem sequer os caras conhecem a pessoa. Né? Então, se pegam uma pessoa num momento de fraqueza emocional ou exageradamente estressado pelo final de ano, trabalho, sei lá, cada um. Muita coisa pode estar acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa fica ali em pânico na hora e pau, né? Cai no golpe. As pessoas ali fingem que vai ter violência. Hoje em dia você consegue fazer imagens muito reais, próximas da realidade, com tanto de informação que tem difundida, né? Você consegue utilizar a voz das pessoas, você consegue fazer vídeos, você consegue fazer imagens. Imagine você chegando na casa do seu avôzinho, que também tem o seu 13º, e os caras aproveitam. Agora não precisa nem ser de casa, né? Não precisa nem sequestrar ninguém. Só com mensagem, um videozinho sendo enviado na hora certa, o cara entra em pânico, abre a carteira e, bom, caiu no golpe. O FBI até tenta reduzir isso, explica essa palavra código, isso aqui, a gente está cansado de falar isso aqui, mas não é tão simples assim, porque as pessoas têm um lado emocional e a emoção ultrapassa qualquer barreira da razão. Então, é um perigo. Fiquem atentos. A FBI está avisando e as coisas também estão acontecendo por aqui. Então, converse com seus familiares e criem situações que vocês se sintam mais seguros. Palavras-chave, senhas, situações que vocês combinem que vão repetir em um determinado momento, apelidos que poucas pessoas conhecem, seja o que for. Tomem cuidado. Né? Isso aqui está acontecendo já faz um tempo, né, Márcio? Agora o negócio pegou mesmo, né, cara? Então, Alexandre, assim, lendo a notícia com calma, o que me assusta é o tempo que esse tipo de golpe demorou para chegar nos Estados Unidos. Porque, assim, faz mais de 10 anos que os caras aplicam esse golpe aqui. Liga chorando, pai, fui sequestrada, socorro, entendeu? Cara, eles mudaram algumas coisas nesse tipo de golpe, né? Pegando fotos da pessoa e mostrando, olha, tá aqui, ó, eu estou com o seu ente querido aqui. Talvez eles tenham mudado alguma coisa, mas a base, ela continua exatamente a mesma. Foi o que você falou, é pegar fragilidade emocional de alguém, né, para poder aplicar o golpe. O cara manda 1 milhão de telefonemas, se ele tiver 1% de retorno,
ele teve muito retorno e conseguiu fazer uma grana ali com custo baixíssimo, né? E pressionando psicologicamente as pessoas. Pensa bem, Ale, se o cara que pegou fogo no data center, que o data center nem era dele, ele morreu de ataque cardíaco, pensa bem nessa situação que você falou de problemas de saúde e pressão alta poder ser acentuado por causa de uma brincadeira dessa. Pois é, cara. E o que aumentou, né? Esse golpe, como a gente falou, já faz tempo que estão fazendo aqui. Mas agora imagina, além da voz, o cara põe uma imagem do cara na cadeira tomando papo na orelha. O cara pendurado pelo dedão do pé. Umas coisas assim absurdas. Foto de uma orelha sangrando. Né? Eu acho que uma coisa que a gente insiste muito, eu acho não, né? É uma coisa que a gente insiste muito e as pessoas elas têm que começar a fazer, elas têm que começar a conversar com os seus entes queridos a respeito disso daqui e começar a compartilhar esse tipo de informação e falar, claro, do programa Red Zone no grupo da família, entendeu? Porque se a pessoa sabe o que pode acontecer, a hora que, né, receber o telefonema com a foto, ou com o áudio, vídeo, ou sei lá o quê, a pessoa ela já sabe que aquilo pode ser um golpe e ela já reage de uma forma diferente. Ela não vai ter o ataque cardíaco de uma vez, né? Ela já sabe que talvez ela tenha que perguntar aonde foi que a gente foi brincar na semana passada, né? E daí, né? Aonde é que a gente foi jogar bola na semana passada? É muito fácil a resposta, né? Eu não jogo bola. Então, pronto. O cara pode dar a resposta que for. A resposta é fácil, né? Mas é assim, é alguma coisa combinado, que foi o que você falou, o lance das palavras-chave. Vamos ver se os gringos aprendem alguma coisa, né? Porque eu estou escutando umas coisas, meu primo mora lá, tem outros amigos que moram lá, estão acontecendo umas coisas bem estranhas, principalmente na costa oeste americana, né? Como tem muita história que está mal contada, eu acho que não é hora da gente ainda falar sobre isso. Mas que tem muita coisa acontecendo por aí, tem, viu? Se virar para o nosso lado, né, para a sua segurança digital, como virou essa daqui, a gente traz para vocês. Bom, agora uma coisa maluca, cara. Aí você vê como isso corrobora aquilo que a gente fala há muito tempo, que é a velocidade em que as coisas acontecem, né? Principalmente a velocidade em que as coisas acontecem. Antigamente, o cara ele descobriu uma falha, ele começava a abusar daquela falha, ele começava a morar dentro da cabeça do cara que ele estava atacando, dos servidores, né? Depois de ali 1 ano, 2 anos lá, ele começava a utilizar a informação ou aquilo que interessava. Ou então fazia um outro tipo de ataque, limpava o que tinha que limpar. Depois começou as histórias dos ransomware e tal, mas a gente já trouxe para vocês essa velocidade com que as coisas acontecem, que você descobre uma falha e coisa de 15 minutos depois, no máximo, ela já está altamente explorada no mundo todo. E aqui aconteceu uma história muito maluca sobre a exploração de uma vulnerabilidade crítica de Remote Code Execution, que é o React to Shell, né? A CVE 20.25.55.182. E essa falha é o Remote Code Execution, lógico que é não autenticado, né? Que o negócio fica feio, sempre em cima do React Server Components, que são coisas de JavaScript. E aí, quando isso passa a ser explorado, né, em cima das requisições que é feita em cima do HTTP, o cara virou alvo imediato de ataque, grupos avançados de tecnologia utilizar isso para ter ganho, para fazer as tretas que eles querem, para tudo quanto é lado, né? De cara já apareceu mais de 77 mil IPs expostos e mais de 30, pelo menos 30 organizações já foram comprometidas e organizações de diversos setores.
Mal saiu essa informação, né, essas POCs que os caras começaram a ver, grupos ligados ao Estado chinês, né, como Airframe, a Jackpot Panda, ou o NC 5174, já começou a buscar a falha e outros comandos, com outros procedimentos para roubar a credencial, ou seja, o negócio já começou a crescer. E não parou por aí, né? Não parou por aí. O negócio já foi para o lado lá, né, da Coreia, e aconteceu muito mais coisa, que já começa a explorar a parte de Bitcoin, né, de moedas digitais. Ou seja, uma coisa pegou, aconteceu, viram a importância e a profundidade de acesso devido a essa falha, mais do que uma pessoa imediatamente utilizando e impactando todo mundo. Quando acontece uma coisa dessa, o que a gente pode fazer, Amati? Porque o negócio descambou. Concorda comigo? Descambou. Tira de tomada, reza o Pai Nosso. e o negócio ficou feio, porque isso foi muito rápido, cara. Isso foi muito rápido. E aí, entre a divulgação, o povo já está utilizando, e você ser vítima, 2 palitos. Como é que você vai se proteger de uma coisa dessa? Ale, você falou o lance do Shadow alguma coisa, né? Ou do Swamp, né? Swamp. Do pântano e tudo mais. E assim, eu acho que existe uma... com essa vulnerabilidade, com outras que a gente tem visto, que chama governança. Então, é assim, uma coisa é ficar atento ao que está acontecendo. Só que daí, a hora que você chegar e falar, qualquer pessoa, né? A pessoa chegar e falar, a gente tem o produto, a gente usa Next.js, Node.js, Windows, tá? Alguém tem que saber se a resposta... olhar. Exatamente, mas a pessoa ela tem que saber exatamente a resposta, se ela é sim ou não e aonde. Né? Porque daí o que acontece? Baseado no sim ou não e onde, a pessoa pode investigar se a versão que ela está usando, ela está ou não vulnerável, se ela tem ou não o problema. O negócio que a gente tem hoje é as empresas, ambientes cada vez mais heterogêneos, tenho metade embaixo da mesa, metade no data center, a outra metade hospedada na cloud de alguém, e a pessoa ela não sabe nem o que, nem onde ela tem as coisas. Então é assim, cara, tá bom, você tem o Next.js, está exposto para a internet? Não sei. E essa é a pior resposta, né? Porque aqui você está correndo muito mais risco. Então, o problema acho que hoje ele não está na tecnologia, ele não está nos técnicos. Eu apostaria nisso daí, na governança, tá? Muito mais na governança e como é que você mantém isso daí atualizado, para da próxima vez que sair a próxima vulnerabilidade, qualquer que ela seja, você conseguir responder no menor tempo possível. Porque é que tá, o que a gente está vendo você acabou de falar, vulnerabilidade saiu na semana passada, sei lá, 15 dias, todos os, sei lá, criminosos já estão explorando. E as notícias já estão falando, dando nome e sobrenome dos países que estão abusando desse tipo de coisa. Então, cara, você já sabe que eles vão fazer isso daí. Porque é o jeito que eles trabalham. Quanto antes você detectar, melhor. Agora, se a pesquisa acha 77 mil IPs expostos, né? Ao menos 30 organizações já foram comprometidas. Tudo bem, uma organização pode ter mais do que um endereço IP, mas se a gente dividir aqui por 2, de qualquer maneira, tem 35 mil, 36 mil empresas prontas para serem invadidas. Se já não foram, né? Se já não foram, né, cara? E sabe o que você falou, esse negócio de governança? A gente está pagando os erros
de um passado recente que a gente previu aqui mesmo no programa, né? De gente não comprometida, gente sem o conhecimento técnico devido, de pessoas que são apadrinhadas de forma errada, né? Falta de conhecimento técnico. E o pior, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas não têm opinião, cara. Assim, você também tem isso, eu também. A gente tem contato com pessoas recém-formadas, né? Não são todos. Não faço das minhas frases uma lei única, escrita na pedra. Não. Mas a gente vê muita pessoa sem atitude, sem posicionamento. Gente, segurança da informação é 0 e 1. Ou você tem ou você não tem. Eu não tenho. O que eu posso fazer para melhorar? Né? Não é que você vai ficar meio, não. Você vai ter algo que vai te ajudar. Mas você tem que saber, de acordo com os impactos que você tem, de acordo com as suas operações, o que você vai poder fazer para ter o mínimo possível para você poder trabalhar um pouco mais tranquilo. Agora, as pessoas não se manifestam. As pessoas não têm opinião. Então, o cara está lá, ele cuida da rede. Aí chega um cara de vendas e fala assim, eu preciso colocar essa campanha no ar agora. E aí o cara puxa a perninha e põe a campanha no ar. Aí vem outro e fala assim, eu preciso fazer um teste para saber do treinamento dos quilombolas que trabalham para a gente. Puxa a perninha e esticou a coisa para os quilombolas. Aí eu preciso fazer a parte agora do campanha de Natal. Puxa a perninha, faz a campanha de Natal. E vai se acumulando. E quando você chega na empresa e fala para o cara, meu amigo, quantas máquinas você tem hoje na sua rede? E o cara parou para pensar, porque está errado. E aí, porque o Amato está falando que é governança, o cara tem que saber. Ele não sabe decor, ele tem a memória ruim, ele tem que ter a colinha dele, né? O Batmasterson do seu livrinho, que você pega lá o seu livrinho assim, né? Escreve lá, anota o que você tem, para você saber o que você vai fazer. É o mínimo. Não dá para você ter tudo na cabeça, eu entendo. Mas anote, tenha isso organizado. A gente está vendo isso direto para lá e para cá, com problemas seríssimos. E aí você tem um zero day desse daqui, que é para lá de impactante, porque você tem um remote code execution que não é autenticado, ou seja, o cara toca o terror. Já perceberam a fragilidade, inclusive para ambientes de nuvem, como você falou. O cara vai na nuvem, pega as situações de nuvem. Você vai descobrir quando que o cara pegou tudo seu. Quando você perdeu, cara. E aí, chora, né? Sente e chora. Só isso que resta, só isso que vai restar. A CISA já até fez o alerta, né? Colocou no catálogo do Kevin, né? De coisa, Cloudflare, tá todo mundo sendo avisado. Aí é mais legal você pegar a notícia e falar, você viu que a Cloudflare caiu? Aí você viu que impactou a AWS? Ou seja, as pessoas não sabem nem o que estão falando. Vai estudar um pouquinho, pode fazer fofoca, para de freak-out, entenda como as coisas funcionam para você saber por que caiu. Às vezes uma queda dessa é para sua proteção. Isso também pode ocorrer. E as pessoas não raciocinam isso. Não é verdade, cara? Tem isso também. Bom, último Patch Tuesday do ano da nossa querida Microsoft. Não, é isso mesmo, nossa. Eu pensei em novembro, falei, Alexandre queimou a largada. Não, está certo. É o último do ano. Dezembro é o último do ano. E aí estou até falando que é mais leve em quantidade, mas o impacto está monstruoso, né? Quem tem máquina Windows já deve ter percebido que essa semana houve alterações, né? Boots obrigatórios, porque as coisas estão acontecendo. São 57 falhas corrigidas, 3 zero days, várias elevações de privilégio, né? E aí é um problema, né? Quando a gente fala elevação de privilégio, acesso sem controle com remote code execution, é problema. Então, assim, menos problemas, né? 57 falhas corrigidas, mas um impacto gigantesco.
Quantas pessoas ainda se prezam a se atualizar, Amade? Difícil saber, né? Os povos não ouvem o que a gente fala, cara. Cara, esse novo Patch Tuesday, ele trouxe, inclusive, atualizações para o finado Windows 10, né? Eles fizeram... Falaram que não ia atualizar, hein? Exatamente. Tem algumas atualizações, inclusive, para o Windows 10. Mas, de qualquer jeito, a gente vê mais uma vez o compromisso da Microsoft. Em uma das notícias, eles comentavam assim, que ele era pequeno em termos de quantidade, mas ele era muito grande em termos de impacto. Então, essas atualizações do final do ano, elas devem ter dado muito mais trabalho para o cara desenvolver, para testar e para colocar em funcionamento, né? E daí tem várias falhas de execução de código remoto, elevação de privilégio e coisa que afeta componente do dia a dia, tipo Word, Excel e Outlook, né? Então, se você ainda não fez, não esqueça do mantra, atualiza. O site da Microsoft está aí para todo mundo acessar, tá, gente? Então, não custa nada dar uma olhada. É só você ir lá, se você escrever na barra da Microsoft, atualiza, né? Ele já vai aparecer lá a parte do update, já vai falar, posso fazer o download agora, o download está feito, vou ter que reiniciar. Ele já faz o passo a passo ali. Você não precisa ficar segurando, né? Aproveita logo depois do programa. O programa é o mais importante, tá? Mas já faz o download agora, acabou o programa, já aperta no reinicializa. Vai sossegado. Não dói não, fica tranquilo. Ah, meu Deus do céu. E a pessoa aqui, como está chegando o final do ano, tem gente que não consegue ficar longe das notícias, né? A gente nem conhecia esses caras e agora virou... perdigoto de bêbado em boteco, né, cara? O lado que você olha tá voando algum na sua cara. Balcão de boteco, pelo amor de Deus, cara. A Ivanti de novo, cara. Agora a Ivanti está falando que tem um problema no Endpoint Manager. Mas o que é um problema no Endpoint Manager? Cara, ele simplesmente ele permite que você insira comandos, né, numa sessão de administrador, né, de forma remota, não autenticada, e você, através de um cross-site, você consegue inserir situações dentro de um ambiente como administrador. Olha que bonito. O cara abre lá como administrador, deixa a sessão dele aberta, o cara vê que está o negócio aberto, mete um cross-site lá, xabong, já está fazendo a festa dentro do ambiente. E aí, o que eles falaram ainda aqui que é interessante? Por que é grave? Né? Esses EPMs que eles chamam, né, que é Endpoint Manager, né, Endpoint Manager, eles estão muito expostos assim, diretamente na internet, principalmente em situações que usam a Ivanti nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão. Vocês lembram quando a gente falou que quase todas as faculdades e governos americanos usam a Ivanti? Na Alemanha, a mesma coisa. No Japão, a mesma coisa. Então, a casa caiu forte para esses 3 países. Então, se eles não estão assistindo a gente, eles vão ter que correr bastante para tentar resolver esse problema, porque está pegando e vai cair no colo de alguém essa coisa. Não é verdade, Amate? E aí, faz o quê? Mata no ninho? Falta de governança também, né? Pô, Alexandre, assim, foi aquilo que eu só vou comentar de novo. Era um nome que a gente nunca tinha ouvido falar. A hora que apareceu, aparece agora toda semana. Eu realmente não sei. Para mim, aqui está faltando um de cada. Os caras, eu acho que eles tinham que parar, respirar fundo e fazer igual o Windows 3.11 e os outros, entendeu? Olha, nós vamos reescrever tudo a partir de agora. Porque, cara, do jeito que tá, você tem, claro, um ponto positivo. Nossa, estão encontrando vulnerabilidades, estão corrigindo as vulnerabilidades. Mas está indo por uma linha sem fim, entendeu? O cara, ele vai... você tem que contratar um cara só para sentar em cima dessa caixa aqui do Ivanti
e ficar atualizando todo dia, né? O cara só aperta o botão lá, atualiza, 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 porque se o cara der uma escorregada, pronto, tá invadido. E só vulnerabilidade bizarra e séria, esse que é o mais triste. Cara, sabe o que é o pior? É que cada vez que chega a notícia dos caras, elas não são simples, cara. Problema seríssimo. Então, assim, por que o diabo sempre faz um monte maior? Eu não estou entendendo. Será que os caras suspeitam que eles estão lançando não é devidamente testado? Será que eles não sabem o tamanho da importância que é o produto que eles puseram no mercado? Eu não sei dizer. Eu concordo. A gente precisaria pegar tipo uma análise mais técnica, mais profunda aqui para ver se eles estão só enxugando gelo ou se isso daqui é tudo vulnerabilidade diferente, né? Porque os títulos são diferentes, elas aparecem coisas diferentes. Agora precisa ver se são cor. Eu nunca utilizei a Evante, então não posso falar. Você também acho que também não. Então fica difícil a gente falar. Mas que eles estão assim querendo botar todo dia um brilhozinho na prateleira para chamar atenção, eles estão conseguindo. Mas, Alexandre, eu não estou vendo como é que isso aqui movimenta as ações de forma positiva, entendeu? Porque, assim, é só notícia, mais uma vulnerabilidade, mais uma. Não tem uma notícia explosiva, crescente aqui. É tudo morro abaixo. Cara. E toda hora tem conserto. E você lembra que a gente até anunciou uma aqui, que eles lançaram um patch de 20 coisas diferentes, e já na semana seguinte, metade não funcionou. Teve que fazer de novo. Então, assim, é um cenário bem feinho. Vamos ver para onde vai isso, né? Aí fala assim, a CISA orientou para que não mantenha as coisas da Evante expostas na internet. Gente do céu, se o negócio faz uma VPN, como é que não vai estar exposto na internet, Santo Cristo? Mas fala para mim, isso daí não foi o que foi falado na primeira vez? Tem outra ainda, né? Pois é, cara. Ai. Agora, o desenrolar do problema que a gente falou um tempo atrás sobre a LastPass, né, que é um cofre de senhas, né, que chama isso, cofre de senhas. A LastPass, ela tinha criado um problema gigantesco no Reino Unido por causa de um vazamento, e foi mais de 1,5 milhão de usuários britânicos foram impactados. A gente trouxe essa notícia aqui no passado. Isso foi em 2022, tá? A gente falou no final de 22, começo de 23. E aí, o que aconteceu nessa história toda? O Reino Unido multou a LastPass agora em 1,2 milhão e 200 mil euros pelas falhas de segurança que permitiram o roubo dos dados pessoais e os cofres de senhas criptografados desse 1,5 milhão de britânico. Ou seja, como é que os caras burlaram o MFA, conseguiram roubar tudo isso de dados e achou que saía impune? Pode ser que por algum outro lugar aí isso esteja acontecendo. Na Inglaterra, eles estão multando, coisa pegou, e eu não sei para onde vão correr, porque agora ou paga, né, Márcio? Está definido. Já está definido, mas assim, a invasão ela foi, posso dizer, até bem feita, vai. Então vamos lá. Burlar e MFA, né, cara? Mas então, a invasão ocorre lá em 2 etapas. Primeiramente, o criminoso invade o notebook de um funcionário e tem acesso ao código-fonte, credenciais e informações técnicas. Daí, ele explora uma falha num outro aplicativo de streaming, no computador pessoal, aparentemente, de um outro desenvolvedor. Instalou um keylogger, pegou a senha master que o cara usava no cofre pessoal dele, e depois ele tanto a senha do cofre pessoal de senha quanto a senha do cofre corporativo. Daí ele pula o multifator de acesso, porque como ele estava na máquina do cara, ele pegou os cookies já autenticados.
então não precisava mais do multifator. E daí ele acessa as chaves AWS e as chaves para decifrar tudo que estava armazenado lá. O cara roubou os bancos e começou a abrir o bagulho, entendeu? Então, é assim, a invasão, ela é tecnicamente bonita, né? E daí aí que tá a desgraceira toda. Nos dados copiados, mesmo estando criptografado, tinha nome, e-mail, telefone, endereço IP, site da conta e tudo mais. Ninguém conseguiu dizer efetivamente que, olha, conseguiram decifrar nossa criptografia aqui, mas tudo leva a crer que muitas invasões que aconteceram foram devidas a esse vazamento aqui, essa falha, afetando 1,6 milhão de britânicos. A gente estava falando agora mesmo sobre a falta de governança, né? Que as pessoas não têm opinião, tal, não sei o quê. Eu já vi várias situações, mas não é uma nem duas. São várias situações em diferentes países, diferentes grupos, diferentes pessoas, onde existe um problema com relação a determinada máquina ou celular. O cara perde a máquina, perde o celular, ou é roubado, rouba a máquina, rouba o celular, ou o cara esquece um lugar, porque isso também acontece, cara. O cara pode acontecer, o nego vai num restaurante, uma reunião de negócio, deixa a maletinha dele ali do lado, e aí, quando ele volta correndo no restaurante, o cara do restaurante fala assim: ô, doutor, sinto muito, a gente não reparou, né? E você, tchau, tchau pro seu computador. Eu cansei de ver gente que fala assim: não, mas o cara é um diretor, o cara é um gerente, o cara é de uma área X ou de uma área Y. A gente não pode simplesmente cancelar o usuário do cara, vamos só bloquear a máquina. Gente, raciocina. E se a sessão estiver aberta? Né? Você cancela a máquina não volta mais para aquele ambiente, mas a sessão está aberta, se você não derrubar a sessão do cara também, você se ferrou. Né? Você está deixando o que o cara que você acabou de falar. Está lá os cookies sobrando para todo mundo brincar de nadar de braçada. Né? As pessoas esquecem que o celular fica horas com as coisas na memória, dependendo da configuração. Que computadores parecem estar desligados, mas podem estar hibernados. A Mati mesmo me falou outro dia, muito pouca gente desliga o MacBook, por exemplo, né? Que eu não tinha parado para pensar. Gente não dá boot nunca, né? Não, isso, cara, e olhe lá quando manda mensagem aqui de você é obrigado a fazer, entendeu? É a única vez. Senão, você só fecha a tampa e acabou. Mas ele continua funfando ali. E numa dessas você pode quebrar a cara, né, cara? Então, assim, falta um pouco de, sei lá, a gente está vivendo um mundo muito, muito estranho. Eu acho que os procedimentos, os processos têm que ser um pouco mais radicais. Portanto, os bandidos estão sendo radicais. Reativo e mamãe, né? Mamãe pro filho querido. Não dá um tapa na cara dele, não. Dá só uma palmadinha no bumbum que tá bom. Não dá um pedalo no moleque. Não puxa a orelha, que a orelha dele vai ficar uma maior que a outra. Essas coisas que estão acontecendo. Ai. Agora uma notícia boa. A gente só falou de catástrofe, né? Vamos falar alguma coisa boa, né? A Google inventou um negócio bem legal. Eles colocaram uma nova camada de segurança uma nova camada de segurança, tá? No Gemini, né? Que é a sua inteligência artificial. Inclusive saiu a Gemini 1.3, se eu não estou enganado, né? E já vem com essa nova camada de segurança e possibilidade de você mudar o nível e a qualidade de inserção de informações na resposta para aquilo que você pede, né? Não é uma coisa simples, né? Mas eles estão colocando isso, né, no agente de navegação com o Gemini,
E essas ações autônomas na internet, né, clicar, preencher, blá, 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 o Google já está adicionando essa camada a mais de segurança. A ideia é genial, né? Precisamos ver se isso vai demorar mais, se vai criar outros problemas, né? Que todo mundo tem medo quando fala que vai ter algo novo de segurança, que as coisas vão ficar uma carroça. Respira, gente. Eu acho que a Google não ia botar uma porcaria no mercado sem antes testar, né? Então vamos ter um pouquinho de paciência. Isso aqui é legal, Mati. Agora, assim, será que as pessoas entendem que essas novas camadas de segurança estão sendo necessárias? As coisas estão feias, a gente está vendo a quantidade de golpe que tem. Está na hora das pessoas começarem a elevar um pouquinho a barra para ter um pouquinho mais de segurança, né? A Google já deu o primeiro passo. Eu acho que uma coisa que vai... Estou falando muito, eu acho, mas tudo bem. Não tem como prever o futuro, eu tenho que achar algumas coisas, né? Tem uma tendência, uma onda aí, vamos chamar assim, que é exatamente agora vai ser a navegação usando inteligência artificial. Então pensa no seguinte, você quer comprar uma passagem de avião, tá? Uma passagem de ônibus que seja. Cara, você tem que ir lá, preenche o formulário, põe o número do cartão, clica no Next, vai para outra tela, confirma não sei o que, confirma não sei o que lá. Em algum momento não muito distante, a hora que você falar, quero comprar, a inteligência artificial já sabe qual botão que ela tem que apertar, ela já tem o seu endereço, já tem o número do seu cartão gravado, assim como muitos navegadores gravam o número do cartão, e ela faz todo esse trabalho burocrático para você. Pensa bem, comprar ingresso pro show, tem coisa mais xarope do que entrar naquelas filas daqueles sites podre que nunca funcionam, entendeu? Começou ontem a venda do Rock in Rio, ninguém tava todo mundo reclamando que ninguém conseguiu comprar nada. Alexandre, fala para mim, qual é o nome quando alguma coisa se repete todas as vezes, todos os anos e ninguém corrige? É o dia da marmota. É o dia da marmota. Cara, não é possível, entendeu? Se o cara já sabe que isso vai acontecer, é falta de um monte de coisa. Talvez até da governança que eu acabei de falar. Mas a inteligência artificial vai ajudar nisso daí. E daí o que acontece? Um dos medos do Google é que o site ou alguém tenha conseguido, de alguma maneira, colocar um veneninho ali e a inteligência artificial comece a fazer alguma coisa errada. O que eles vão fazer? Eles vão fazer duas camadas de inteligência artificial. Uma para fazer o que você está pedindo e a outra para validar, coletando só metadados, mas uma outra inteligência artificial totalmente separada, para ver se realmente o que você fez está certo, ou se a outra inteligência está certo, ou se ela vai parar o processo e devolver o comando para sua mão. Tá? Você pode ficar sem o ingresso, mas você foi salvo, né? Então é assim, é alguma coisa que é alguma coisa que eu acho que vai começar a acontecer com cada vez mais frequência, né? E o Google, mais uma vez, está se antecipando e está oferecendo prêmio em dinheiro para quem conseguir bypassar as restrições que eles estão colocando. Então, mais uma vez, Google ali dando a cara a tapa e oferecendo uma graninha para quem quiser ou para quem conseguir pular os controles. Só para que vocês saibam, $20 mil de premiação, viu? $20 mil de premiação, você não ganha isso todo dia, né, cara? Tem muita gente que nem todo ano, né? Nem todo mês, nem todo ano. É uma graninha. Vai que dá sorte, né? Vai que... Ai, meu Deus do céu, e tem mais multa sobrando para lá e para cá, né? A União Europeia mudou o X, né, que é o Twitter. Tem gente que nem sabe que mudou o nome. Canso de ver pessoas falando assim, manda um tweet. Eu falei, mas peraí, cara, acabou? É a mesma coisa. Cara, não é. Não é a mesma coisa. Não é. Pois é, a União Europeia meteu 120 milhões
de euros de multa no X, que é coisa de 140 milhões de dólares. De novo, por violar obrigações de transparência previstas no TSA, né, que é o ato de serviço digital que existe na União Europeia. E, de novo, né, estamos fora da lei, vocês são multados. Aí os reguladores concluíram que o sistema Blue Check, né, é enganoso, pois vende o selo de verificado. Lembra do site blindado que me perdoa, mas eu estou cansado de ver site por aí que pega o simbolinho de vocês, coloca lá, para vocês é propaganda, mas eles estão enganando as pessoas, que falam que o site é blindado, e de blindado não tem nada, né? Aí, né, a moda pegou. Os caras pegaram o símbolo lá de Blue Check que está verificado, né, que está tudo certinho, e no final ele só estava induzindo os usuários a acreditar que aquilo ali estava tudo validado e, na verdade, não estava validado. Essa comissão inglesa também apontou outras falhas graves de repositório dos anúncios, né? Que aquelas exigências de acessibilidade, né? Para identificação de golpes, evitar golpe, publicidade enganosa, campanhas coordenadas com influência para coisas que devem ou não devem, que são tendenciosas. Ou seja, muita coisa está acontecendo. Eles chamaram a atenção e tomaram uma multa gigantesca. Agora, o X tem 60 dias para corrigir essas práticas aí, mas eu não sei não. Para mim, a multa já veio. É só para não tomar outra, não é mesmo, Marcos? A verdade é essa. Eu concordo contigo. É assim, a primeira paulada eles já tomaram e agora, se não prestar atenção, vai começar a tomar outras multas se eles não cumprirem as datas. É interessante isso daqui, porque o cara fala, que tipo de verificação é essa que só quem paga que está verificado, né? Opa! Significa que tem alguém lá na União Europeia que escreveu um documento muito bem escrito e alguém que avaliou o sistema muito bem avaliado, né? Isso daqui eu acho fantástico, esse tipo de... Gostaria que o nosso governo tivesse esse tipo de capacidade aqui, né? De fazer esse tipo de coisa e falar, cara, tá aqui, fizemos análise, mas tá errado, né? Então agora, eu acho que, mais uma vez, X deve ser o primeiro, tá? Esperem as próximas plataformas, que vai vir muita coisa da mesma maneira, da mesmíssima maneira. E isso na Inglaterra já meteu uma multa nos caras, nos Estados Unidos, na cara dura, e a briga sempre começa assim, né? Vamos ver onde vai parar. Que mais que aconteceu na Europa? A Espanha prendeu um rapaz de 19 anos, que ele é acusado de tentar vender 64 milhões de registros de dados de pessoas que foram apurados através de invasões de forma ilícita, né? Em 9 empresas, com nome, endereço, e-mail, telefone, número, né, de conta, de cadastro. E aí você vê que a polícia está trabalhando, né? Isso já faz um tempinho que ocorreu, mas eles continuaram a investigação, prenderam o rapaz, e ainda, paralelamente, a polícia também, na Ucrânia, deteve um criminoso também novinho, de 22 anos, que estava lá. Ele conseguiu o próprio meio dele de vender essas contas de redes, né, e outras plataformas, em fórum, utilizando fazenda de bots. O cara tinha mais de 5 mil perfis para distribuir essa coisa e tentar enganar as pessoas. Agora, fala a verdade, cara. Faz um tempinho que a gente não vê aqui no Brasil pegar um monte de cara e botar na cadeia, que está dando golpe em todo mundo, hein? Passou a Black Friday, agora está um silêncio essas 2 últimas semanas aqui, não é verdade? Mas pode ser a calmaria antes do terremoto, Alexandre, porque assim, agora é a hora da investigação, entendeu? De pegar só e começar o cara deve estar com a pilha assim de mandato para assinar, entendeu? Logo, logo começa a entrar as filhinhas. O carimbo da assinatura. Tchau, pau, tchau, pau, tchau.
Ai, ai. A Espanha está trabalhando, cara, e por incrível que pareça, você pode ver aí, né? A Ucrânia, a cyberpolícia da Ucrânia também. Cara, eu acho que já entenderam que o bandido da atualidade ele tá nessa da tecnologia. Não tem como fugir disso, né, cara? Tem que prender os caras, né, cara? Não tem por onde escapar. É interessante que tem para todo e tem para todo lado, né? E por diversas coisas diferentes. Aqui, o cara tentava vender 64 milhões de registros. Em nenhum momento falou que ele foi o cara que hackeou e conseguiu. Esse cara provavelmente era o dono do banco de dados, o cara que armazenava, né? Então, o cara ele vai coletando, né? Tentou vender. Cara, coletar não é o problema é o mau uso. Tá aqui, ó. O cara foi tentar fazer mau uso, pau, cataplasma, já ganhou a pulseira de metal ali. E na Polônia aconteceu mais coisa maluca também. A polícia da Polônia prendeu aí ucranianos. Parece aquela música do Titãs, né? Da Disneylândia, né? Para entrar na Disneylândia. E fala, sapatos coreanos vendidos nas ruas de São Paulo por chineses. Chineses com trabalhadores colombianos. Sabe aquela mistura danada, cara? Os poloneses pegaram ucranianos utilizando equipamentos assim, muito avançados de hacking. E aí eu comecei a dar risada quando eu li a notícia, né? Equipamento muito avançado. Os caras foram presos com o Flipper Zero. Então você que está com o seu Flipper no bolso, vai pegar avião e acha que está bacanudo, que vai trocar canal de TV na sua viagem, né? Vai ver se abre portãozinho na Europa, do hotel, de Avaquara. Fica esperto, cara. Você pode ser preso pela polícia internacional que você está utilizando um produto super avançado de hacker, né? E aí pegaram também detector de escutas tipo K19. Você também que está preocupado em ter câmera escondida no quarto do hotel e você está levando um detector de escuta ou de imagem, você também pode ser preso. Então, assim, Polônia está muito atrasada nas informações do que o povo está utilizando para lá e para cá, ou você tem que pensar 2 vezes antes de ir nos lugares. Aí, é isso aí, Alata. Então, cara, Ale, assim, o Flipper era das coisas, né? Mas o cara tinha muito mais. Mostra aqui que o problema não está só no Flipper e o problema não está só no Brasil, né? Tá espalhando esse tipo de coisa. De novo, você tem o uso, o mau uso e o abuso. Eu queria fazer um comentário em paralelo aqui. Essa semana apareceu uma campanha no Kickstarter, se eu não estou enganado, ou uma outra plataforma parecida, de brasileiros fazendo um kit ou um outro dispositivo que seria concorrente do Flipper Zero. Mas, cara, eu acho a iniciativa maravilhosa. Poxa vida, super criatividade, vamos ter o dispositivo brasileiro, etc, etc. Tem só um problema. Para que isso saia, a Anatel tem que autorizar. E já é falado que é o similar do Flipper. Tá? A pergunta é, qual é a chance? Então, por mais que eu quisesse suportar quem está fazendo esse tipo de equipamento, eu acho que as chances são pequenas, infelizmente. Depois que eu vi o white paper da Anatel, eu fico mais preocupado. De coração. Né? Porque se você tem um white paper, você quer mostrar para a população e quem esteja interessado todas as ações que você realiza no mercado, né? Quem é a Anatel? A Anatel é isso, ela faz o quê? Ela faz isso, isso, isso. De que forma ela faz? Assim, assim, assado. Como que são as regras? Assim. Bom, se você está pensando em encontrar isso no white paper lá,
eu já começaria a ler desde já e tentar conversar com as pessoas certas, senão vocês não vão ter mesmo produto livre para ser comercializado, não, né, cara? Certeza que pode gerar problema. Vamos ver para onde as coisas andam. Os caras aí da Polônia falaram que eram profissionais de TI, que eles estavam viajando, fazendo um trabalho na Lituânia. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Só que aí existe aquela história do focinho de porco na tomada, né? Eu, a Mate, a gente pode também estar pegando um monte desses produtos e ser pego num lugar, e aí eles vão procurar quem sou eu, quem que é o Mate, né? Eles não vão ver nós dois roubando banco ou com coisa escondida, para quê? É diferente. Então, se pegaram 3 pessoas, né, que é entre 39 e 43 anos, e prenderam os caras, porque alguma coisa não está batendo na conversa. Então, assim, é para botar medo nas pessoas? Não, é só para botar os pingos nos is do que deve ser feito entre o certo e o errado. Né? Então, por que quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente pede sempre uma carta de alforria da empresa contratante? Né? Porque você distribui a responsabilidade também com os outros. Enfim, só uma dica para quem está a fim de andar com esses produtos para cima e para baixo. E agora, para fechar o nosso dia, Portugal, né? Portugal mudou a lei de cybercrime. E aí que está estranho isso daqui, cara. Eles mudaram as leis de cybercrime. E por que eu vou falar isso daí? Recentemente, eu estava conversando com um amigo que está em Portugal. E antes dessa notícia aparecer, ele já estava falando para mim que estavam mudando as leis em Portugal justamente para proteger os profissionais de segurança, proteger pesquisadores, proteger empresas que trabalham com cibersegurança e alunos que estudam nas faculdades de Portugal envolvidos com tecnologia. Porque começou a ter muita gente de fora indo para Portugal, perderam o controle sobre muita coisa, e eles estavam preocupados em quem poderia ser hacker, querendo aproveitar esse boom de tecnologia do país, e os caras se infiltrarem lá, como a gente já contou aqui várias vezes. E por isso, né, o que aconteceu? Eles mudaram as leis para criar esse porto seguro jurídico aí, para que as pesquisas da segurança não fiquem atravancadas, não fiquem paradas, para entender a boa-fé das pessoas, dizer quem é certo, quem é errado. Eu achei muito legal a capacidade dos caras antever essa situação que está claro que pode acontecer, ou se já não está acontecendo, e se preocupar em fazer uma lei, né? E essa lei foi de uma forma bem, como é que eu vou falar, bem aberta, para que as pessoas entendessem por que eles estavam mudando a lei. O que é considerado um DDoS, o que não é, o que é uma invasão, o que não é, o que você pode carregar, não pode carregar, quais são as tecnologias que você pode usar. Eles fizeram uma lei que faz que tudo que é Anatel, Anael, um monte de reguladores que tem aqui no Brasil fazem e dão palpite na história. É legal a iniciativa de Portugal, concorda, Márcio? Agora, assim, tem um monte de coisa que eles estão fazendo que acho que já existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, a gente já falou bastante, Canadá. Será que precisa sair de um zero uma notícia dessa? Os caras não podiam pegar um pouco de exemplo com outros países? Pedir opinião da Interpol, pedir opinião da Europol. Eu acho que começa só o político de novo dando palpite numa coisa muito técnica. E eu tenho medo do resultado final, cara. Ale, assim, a gente cai numa linha muito tênue, que é como é que você fala que você é o cara honesto. Então, o cara que fizer o lance errado, ele pode, né? Você não tem a carteirinha da associação, né? Quer dizer, alguém vai criar, provavelmente, né? O cara cria associação para ele poder participar. O cara vai criar a carteirinha da associação para ele poder falar, tá aqui, ó, eu sou, eu A, B ou C. Eu não sei, tinha que agora, eu acho que fazer uma comparação com o que Portugal tá falando, com o que os outros países já fizeram,
para a gente ver aonde que tem realmente as diferenças. O que a gente está vendo estão fechando o cerco. Quem aproveitou, aproveitou, e quem, sei lá, escorregar com o flipper no bolso, ou com com o pendrive cheio de dados aqui, cadeia, meu amigo, entendeu? Aqui eles estão deixando bem claro, olha, a norma deixa claro que testes realizados com consentimento, eles são isentos de punição, mas, né, o cara tem que notificar as vulnerabilidades ao órgão, cara, eu não sei como é que eles vão conseguir controlar isso daqui. O cara vai montar o novo ministério do hacking e vai encher de burocrata lá, porque não tem como controlar as coisas dessas. Mas vamos ver. Mate, você me contrata. Eu pego, descubro um monte de vulnerabilidade no seu ambiente. De acordo com a lei que eles estão fazendo, eu tenho que relatar isso, não só para você. O relatório que eu te dou, eu tenho que dar para o governo. E aí eu estou expondo você como empresa. Você percebe? Então aí o cara fala assim, pô, mas eu não quero que eu tenha um contrato com o governo. Eu não quero me expor desse jeito. Eu estou contratando você justamente para diminuir meus problemas e resolver os problemas internamente. Agora você já vai me queimar com o governo? Então aí você começa a perder aquele período de adaptabilidade, de mitigação, de correção, porque as coisas evoluem. O tempo todo vai aparecer vulnerabilidade para todo mundo. E aí os caras que você falou, vai virar o Ministério da Vulnerabilidade, é sério? Então, e daí, explica para mim, o governo vai fazer o que com essa informação, Alexandre? Tem uma área nebulosa aí, né? O que vai acontecer? Como isso vai acontecer? A preocupação, assim, iniciativa, eu achei até legal, que eu acho que tem que ter mesmo, todo mundo tem que ter uma preocupação. Mas, de novo, quando começam as pessoas a querer regulamentar, colocar regra, não pode navegar na internet, sabe essas coisas? Não pode usar IA. Cara, respira, conta até 10. Meu amigo, vai atrás de um especialista, chama a pessoa para opinar. Você é político, você não é expert em tecnologia, né? Agora eu vou pegar uma vulnerabilidade dentro de uma empresa que está me pagando e eu vou ter que publicar para um órgão do governo, cara. Cara, estão mexendo em vespeiro. Eu fiquei preocupadíssimo com isso. Ele está impactando tanto os profissionais da tecnologia quanto as próprias empresas que fazem uso da tecnologia. Isso vai dar ruim. Bom, galera, é isso. Como disse uma vez aqui nosso amigo Dalton, que nem tudo que reduz é um errar. Essa frase é a melhor do ano para mim, cara. É a melhor do ano. Já estamos perto aí da metade do último mês do ano. Obrigado por você estar aqui conosco. Querido Vitão, né? Tá vendo como você é querido, velho? Um monte de gente preocupado com você, cara. Você é uma pessoa querida. Fico feliz que você está aqui com a gente. Tá bom? Minha parte está feita. Fernando Amati, fecha com a nossa chave de ouro. E até semana que vem, galera. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa. Mas a gente sempre está aqui e a gente sempre volta. Obrigado, boa noite. Programa Edzone.